Irmãos, hoje nós temos um grande aprendizado espiritual na fé. Tudo se cumpre em Cristo. Esta é a verdade que a Escritura vai transmitir para nós nessa noite. Tudo se cumpre em Cristo. E se você quer ter uma compreensão acerca do reino de Deus, você precisa estudar a Bíblia. Você não terá segurança espiritual como cristão se você não se aprofundar na palavra. Essa é uma verdade. E algo muito interessante vem acontecendo nas leituras das Santas Missas nessa semana. Hoje, uma leitura do livro de Reis fala de algo surpreendente. O profeta Elias é instado, ele é chamado por uma mãe, uma viúva, em ato de desespero, e diz assim: o senhor veio à minha casa, e parece que o senhor veio à minha casa e a maldição veio junto, porque o meu filho morreu. Só que Elias era um profeta. E algo surpreendente aqui. Nenhum profeta houvera feito o que Elias fez. Ele tinha uma fé, uma confiança tão completa em Deus e no poder de Deus. E ele conhecia a realidade que a promessa foi feita. Ele não cria apenas, ele tinha fé. Você tem fé? Eu conheço um monte de gente que quer Jesus, busca Deus, se ajoelha ao nome de Jesus, mas que não sabe o que é ter fé. Eu conheço gente que diz assim: sexta-feira eu não passo nem no lado esquerdo da calçada. Se o pintor estiver pintando, tiver escada assim, não dá azar passar embaixo da escada. Se estiver dirigindo e passar um gatinho preto, então a pessoa até se benze. Isso é ter fé? Tem gente que acredita em realidades materiais como se fossem situações espirituais. Você tem muitas crenças no teu coração ou você tem fé? Elias tinha fé. E ele viveu num tempo em que a revelação de Deus ainda não tinha descido em plenitude para a humanidade. Porque o Antigo Testamento, ele se cumpre em Cristo, que começa o Novo Testamento. E se você olhar todos os episódios da vida de Jesus, você vai ver que Jesus completa na vida dele aquilo que fora sombra da promessa no Antigo Testamento. Olha que interessante. Só que só quem tem fé vive por tais preceitos. Exemplo. Deus deu uma ordem a Adão e Eva. Vocês podem fazer tudo, mas me obedeçam. Desta árvore vocês não vão comer. Então a mulher foi e desobedeceu. A desobediência entrou no mundo pelo fruto do madeiro, de uma árvore. Aí depois começa o Novo Testamento. Enquanto Eva, que tinha acesso à visão de Deus, porque Deus procurava Adão e Eva todos os dias, diz Gênesis. No final do dia, na viração do dia, Deus procurava a criatura. Hoje nós, criaturas, procuramos a Deus em templos, né? Mas Deus procurava Adão e Eva na viração dos dias. Então, ali no paraíso, na face de Deus, Eva desobedeceu e pecou.
Maria, que não tinha acesso a Deus, mas obedecia, pela obediência dela, ela trouxe a salvação. Pela desobediência de uma, entrou o pecado. Pela obediência da outra, entrou a graça. Na árvore do madeiro estava o fruto da desobediência, mas na árvore da cruz, o fruto superior da obediência. Se você pegar, por exemplo, e comparar Moisés e Jesus. Moisés estava no ventre de sua mãe e já era perseguido. Jesus estava no ventre de Maria e já era perseguido. Mais de 1.500 anos entre um e outro, hein? Moisés, hebreu. Jesus, judeu, descendente ali do povo hebreu. Moisés foi colocado nas águas para ser escondido por sua mãe e a filha do faraó o achou. Jesus, então Moisés, escravo, foi tratado como príncipe. E Jesus, rei soberano dos céus e da terra, se fez escravo. Com 12 anos, Moisés é elevado e recebe o título de príncipe do Egito. Com 12 anos, Jesus cumpre a lei e é chamado homem em Israel. Jesus revela seu ministério com 30 anos de idade. Moisés revela seu ministério com 80, quando Deus o chama. 80. Jesus nunca pecou. Moisés carregou o pecado que ele matou egípcios e escondeu na areia. Se você pegar, por exemplo, episódios, da vida de Jesus e comparar com o profeta também, Eliseu, Elias, você vai ver que Jesus completa tudo o que eles fizeram. Exemplo, a leitura de hoje. Elias fora o profeta que apareceu no Monte Tabor, ao lado de Moisés, quando Jesus revela o poder sobrenatural. Então, o profeta Elias, ele, no Antigo Testamento, ele tinha tanta fé que ele se tornou agradável a Deus. Aliás, repitam comigo, na Epístola de Hebreus está escrito que sem fé ninguém agrada a Deus. E fé implica em conhecimento, ok? Você não tem fé no que você não conhece. Olha para quem está do seu lado. Diga assim, o criatura, não existe espaço vazio. Se você não preencher o seu coração com o bem, com a fé, com a luz, o seu coração será preenchido com o vazio, com a desconexão, com energias contrárias. Não existe na Terra espaço vazio. Elias pega um menino morto, ora, implora, suplica a Deus e Deus devolve a alma ao menino. Um profeta, mas o menino tinha acabado de morrer. Cristo, no evangelho de hoje, ressuscita Lázaro, morto há 4 dias, dentro de um sepulcro, e já fedia. Se nós fôssemos aprofundar cada um dos milagres de Jesus, quem não é cristão e não lê a palavra, vai falar, essa gente é doida. Essa gente é doida. Mas é porque o conhecimento da nossa ciência ainda está em evolução. Em vista da ciência revelada pela capacidade do que Jesus mostra. Por exemplo, até 25 anos atrás, a ciência não acreditava em possessão diabólica. Falava que isso era caso de internação em hospital psiquiátrico, tratamento com choque, poderosos ansiolíticos, o sistema nervoso ficava dopado. Tem um remédio aí, irmãos, que a gente dá para um doido, ele dorme 3 dias.
Quem já pediu atestado médico alguma vez aqui na consulta? Levanta a mãozinha. Levanta a mão. O médico vai lá, olha para você, ele pega um livrão, CID, Catálogo Internacional de Doença. Aí ele vai ver o que você tem, ele vai lá procurar a letra e o código, não é? Se você pegar o livro CID hoje, categoria F, 0412, me parece. A medicina já descreve a possessão como doença. A medicina que negava, hoje, a medicina já diz que existe possessão como doença. Ora, não existe espaço vazio, nem na terra e nem no mundo espiritual. Aquilo com que você não se cuida, você vai começando a experimentar morte espiritual. Eu conheço pessoas que viviam na igreja, estavam firmes na fé, de repente entraram num automático. E você entra no automático, parece que você perde o sentido da vida, perde o brilho, perde o gosto, vai ficando vazio. É um embotamento de espírito que precisa ter essa experiência com a ressurreição que Jesus promoveu em Lázaro. E aí essa pessoa começa ao longo de um tempo experimentar opressão espiritual, algum nível de obsessão espiritual. Nós convivemos com ataques espirituais, irmãos, e a gente normaliza isso e acha que está. Vocês sabiam que tem um monte de gente, inclusive em casa, nos assistindo, que é tudo perturbado? Sabia? Você quer ver uma coisa? Preste atenção. Quem aqui é saudável? Diz assim, eu sou saudável. Levanta a mãozinha. Levanta mais, eu quero ver. Ok, agora abaixa a mão. Hoje é sexta-feira. Semana começou? Domingo. De domingo até hoje... Quem falou sozinho? Levanta a mão. E quem falou sozinho, contrário a si mesmo, pondo defeito em si mesmo? Levanta a mão. Não, eu estou falando. Se fosse psiquiatria, falar que vocês estão esquizofrênicos. Mas como é coisa espiritual, nós sabemos que isso é um assédio na mente. Quem ficou nervoso essa semana? E por causa do nervoso xingou alguém? Levanta a mãozinha. Quem xingou no trânsito essa semana? No supermercado? Vendo televisão? Quem ficou com vontade de apertar o pescoço de algum político essa semana? Vamos lá. Nessa semana, falando sozinho, quem dialogou com um suposto alguém que não estava ali? Isso porque vocês são saudáveis, né? Mentalmente. O nome disso, irmão, é assédio espiritual, que a gente normalizou. É normal falar sozinho? Sim ou não? É normal falar sozinho colocando defeito em si mesmo? É normal falar sozinho imaginando que o inimigo que não está ali está te ouvindo? Quem se acha que está te rodeando, influenciando o seu psiquismo e também a sua vida afetiva, emocional? Quem? No mínimo, um espírito sem luz, que não teve redenção. Irmãos, nós conhecemos tais realidades pela fé. Não é por crendice. Tem gente que crê em fada, gnomo, duende. É sério. Tem gente que crê em pedrinha do rio.
como ente espiritual. Nós somos convidados a entender o poder salvador de Jesus. E nós somos convidados a entender a realidade espiritual pela fé. Você tem fé ou você tem um leve sentimento religioso? Eu conheço um monte de católicos que têm sentimentos religiosos, mas fé não tem. O espaço está vazio. Espaço vazio é ocupado. Entende? E quando esse espaço vazio é ocupado por coisas negativas, questão de afinidade, né? Por onde o mal entra em nós? O mal entra pelas potências da alma. Quais são as potências da alma que há em nossos corpos? Ouvido. Ouvido. Você ouve, aí vem o sentido. Olhos e boca. Nariz. Eu ouço um xingamento, eu ouço uma agressividade, eu ouço uma maldição. Eu posso acolher aquilo se estiver vazio meu coração. Eu vejo algo negativo. Vocês querem ver como o mal entra? Preste atenção. A nossa alma foi pré-programada por Deus para reconhecer a verdade. Deus nos programou para conhecermos a verdade. Então, quando você ouve a mentira, o senso da verdade aparece dentro de você e você desconfia. Exemplo. Alguém vem e conta para você uma história. De repente, dentro de você vem sabe quando vem esse Quem já experimentou esse dentro da alma? Era mentira ou não? A alma identifica. Porque a sua alma foi programada para conhecer a verdade. Então, quando a mentira, que tem uma energia, vem, ela entra pela potência da alma e a sua alma, pronto. Deus não engana ninguém. Percebeu? Em Cristo tudo se torna pleno. Diante dele, tudo se curva. O espaço vazio, diante da Bíblia, não pode ser preenchido com religião. Deve ser preenchido por Cristo. Eu tenho visto experiências de gente que tem 30 anos de igreja no currículo vitae. 40 anos de paróquia no currículo vitae. 50 anos. Verdadeiras beatas. Vão à igreja, tudo engomadinha. Perfume vencido. Véu, ruge. Batom que cola nos lábios, né? Tercinho na mão. Um livrinho de devoção que já tem mais de 50 anos. Se ajoelha no banco da igreja para rezar, mas está assim, ó, olhando para todo lado. Conhece esse tipo? Atenção. Esses dias eu fui fazer um velório. E tinha uns tipos desse lá. Porque celebrar um velório é uma obra de misericórdia. Perfeito? Então me chamaram, era uma pessoa que acompanhava a minha missa, a minha igreja, e lá no velório, Dom Pedro, o senhor pode fazer o velório do fulano ali? Fui. Aí essas que têm 40 anos de currículo, porque não era o padre delas, não era o padre da igreja delas, que não deu a bênção que elas queriam que fosse do ritual da cabeça delas. Estavam reclamando.
Olhei bem para a Beata na hora que eu saí do velório e falei, cuidado, hein, a próxima é você. Porque a religião... E religião não entra no céu. Qual era a religião de Lázaro? Qual a religião do menino que Elias ressuscitou? Eu fico imaginando o dia da vida eterna. Ok? Imagina assim, ó. Padre Danilo morre. Não, é lá na frente, não é agora. Aí ele chega lá no céu, vai esperar encontrar um monte de católico lá, né? Aí ele chega assim e fala, não, mas você não era evangélico? Você não era da Assembleia? Você não era da Luterana? Você não era da Romana? O que você está fazendo aqui? E o céu não é lugar de religião. É lugar de almas redimidas. Espíritos salvos. Você não vai encontrar pela fé, você morre, vai lá para a dimensão do céu. Aí São Pedro vai abrir o paraíso para você. Aí você vai lá no balcãozinho de São Pedro, vai pegar o livro da vida, fala, vamos ver. Fala seu nome. Fulano de tal. Ele vai virando assim. Sim. Vai virando. Qual é o seu nome mesmo? Não está aqui não. Aí você abre a sua pastinha. Porque você vai com a pastinha. Não, mas eu tenho que entrar. Aqui, ó. Certidão de batismo. Eu fui batizado. A doutrina da igreja diz que eu estou salvo. Não, mas aí ele dá uma olhadinha de novo e não acha. Uma coçadinha assim. Aí depois fala, não está aqui. Não, mas ó, certidão de comunhão. Eu fiz primeira comunhão. Eu tenho que entrar aí. Ele olha de novo. Mas não está aqui. Não, crisma. Certidão de crisma, eu fui crismado. Eu tenho que entrar. Ele olha de novo. Não acha. Aí você tá, certidão de casamento. Eu já passei o inferno ao lado dele. Ou ao lado dela. Está aqui. A igreja deu. Você acha que isso aí vai garantir você ir para o céu, querido? Hã? Papo de espírito aqui, meu. Eu não posso colocar religião na sua veia. Mas quando eu prego a palavra, porque ela é viva e eficaz, o domínio da palavra entra em você pelo ouvido, pelo olho. Eu conheço pessoas que eu atendi em oração, que comeram coisas contaminadas espiritualmente. O mal entrou pela boca. Olha a dinâmica da fé. Atenção. Você ouve a palavra. Ouve a explicação. Você tem Bíblia? Não comprou Bíblia ainda por quê? Porque a graça também tem que entrar pelos olhos. Você tem que ler. Aí isso prepara seu espírito. E aí chega, você recebe pela boca a comunhão. E ele disse... Quem comer e beber, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia. Aí vai para a igreja, confessa, e o padre dá a comunhão só do corpo de Cristo. Não é a comunhão que ele falou. Ah, mas é que dizem que o sangue está dentro da hóstia. Misericórdia. Se ele falou comer, e depois ele falou beber, como que eu vou mudar a palavra dele? É a comunhão da plenitude. É o que ressuscitou Lázaro. Se você não entender tais coisas, você vai ter crendices, mas fé não. Você tem fé? Você sabe o que a fé é capaz de fazer? Nós estamos na quaresma. O apóstolo Tiago diz que até o diabo crê em Deus e treme.
Mas ter fé, não. É pela fé que nós vencemos os ataques espirituais. É pela fé que você cala o inimigo, é pela fé que você destrói a obra de magia, de destruição, é pela fé que você confunde a mente do próprio capeta. Leia na Bíblia o que o sacerdote Zacarias orava. Ele pedia que Deus confundisse a mente do maligno, para o maligno não entender nada sobre ele. É fé. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Amém? E se você tiver caneta aí, já fica com a caneta pronta. Página 1535. Amém? Então, atenção. Vocês vão ler comigo aí. Todos nós. Bem devagarzinho, que nem se fosse aula de terceira série. Ensinando a criançada a ler. Amém? Bem devagarzinho. Vamos lá. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Parou? Agora você pega a caneta e você vai circular a palavra respeito. Pronto? Respeito. Res, do latim, dentro. Respeito é o que está dentro do peito. Onde as costelas se grudam. Acha aí. Tem um buraquinho. Achou? Se apertar assim, você vai achar tipo uma bolinha aí no meio do C. Se você for normal, né? Aperta aí. Acha, vai, põe aí. Quem não tiver, alienígena. Achou a bolinha assim no meio do peito? Se você apertar, meio dolorido. Sim? Ok. Aperta. Sabe qual é o nome disso aí? Quem sabe? Timo. Timo. Já viram o filme do Tarzan? O macaco, o gorila, quando fica violento, ele bate onde? Timo. Que abre, né? A palavra timo te lembra qual palavra? Íntimo. O que é algo íntimo? O seu namoro é aberto ou é íntimo? Relação do papai e da mamãe é uma relação aberta ou íntima? Aquilo que é íntimo, é dentro. Timo, essa glândula que abre o peito. Íntimo é o que está dentro do timo. Como não há espaços vazios, tem gente que carrega no mundo desespero e põe desespero no timo. Falta de vida, murmuração, reclamação, desesperança. E vai enchendo o íntimo com tudo que não é fé. Tais pessoas não entendem o sentido espiritual de Hebreus 11, quando diz que a fé é o fundamento da esperança. Tem gente que tem a esperança, mas não sabe que a esperança tem que estar fundamentada. Se não tem fundamento, danou-se. Uma parede que não tem fundamento vai cair. Um lar que não tem fundamento vai ruir. A esperança tem fundamento.
E o fundamento da esperança é Cristo. Então, a fé é o fundamento da esperança, vírgula. Vai explicar. É uma certeza a respeito do que não se vê. Exemplo. Você tem ar, mas você respira, não é? E energias? Você vê energias ou não? Mas tem gente que não acredita em energia. Não vou fuçar não, tá? Não vou ver seu zap. Presta aqui. Olha, iPhone, dá uma rifa boa, né? Ó, a gente abre assim, abriu. Aí você aperta uma Bluetooth. Não é uma energia de um aparelho que vai conectar no outro? Você vê a energia? Não. Dados móveis, plaque. É energia ou não? Sim ou não? Ok. Wi-Fi. É energia ou não? Você lida com energia 24 horas por dia e tem gente que ainda vai dormir com essa energia. Mas você não acredita num olho errado em cima de você. Mas você não acredita numa palavra negativa dita em cima do seu destino. Você não acredita numa energia que foi jogada em cima. Mas você está lá na energia do Bluetooth, dos dados móveis, do Wi-Fi, mas você não acredita no encosto. A fé é uma certeza do que eu sei. Só que é no mundo espiritual. Então, pela fé, porque a potência da minha alma, ouvido e olhos viram, receberam, minha boca recebeu, eu comunguei do sagrado, está dentro de mim. Então, porque eu tenho fé, eu não vou agir errado com o meu próximo. Porque eu tenho fé, eu não vou ser desonesto com o próximo. Porque eu tenho fé, eu não vou lesar em nenhum nível a vida do outro. Você quer ver se uma pessoa é legal para estar do seu lado ou não? Agora eu vou falar, que se lasque. Vou falar. Olha se essa pessoa é coerente com a religião dela. Bate no peito e diz, eu sou de tal denominação. Mas não cumpre nada do que ela, naquela denominação, aprende. Atenção. Se ela não cumpre nada em relação a Deus naquela igreja, você acha que ela vai honrar você? Se não respeita a Deus, ao sagrado, vai honrar a sua amizade? Anda com o terço pendurado no pescoço, reza o terço todo dia, reúne a rua inteira na novena que faz 2 vezes por ano, acende a fogueira de São João, mas está na lasqueira de uma vida errada, porque está vazio, e o que está vazio foi preenchido pelo mal. Então não conhece a realidade de Cristo. Vocês me desculpem falar dessa maneira, mas é quaresma. E a quaresma tem que dizer, é fé. Então quem tem fé sabe como Deus age. A pessoa jejua porque tem fé, sabe o que o jejum faz. A pessoa acorda 3 horas da manhã em oração, em propósito. A pessoa abre pela fé realidades espirituais. É pela fé. A fé traz do mundo espiritual o que nesse mundo não existe. E ela materializa aqui. Compreendeu? Então te encha de fé, te converte, escolha Jesus. É Ele dentro de você. Não pode ter espaços ali que serão preenchidos com outras realidades. A Bíblia mostra que Ele é Senhor do céu e da terra. Continua ali na Bíblia, versículo 2.
foi ela, a fé que fez a glória dos nossos antepassados. A pessoa vem muitas vezes conversar comigo, é uma sucessão de lástima. Nada dá certo, eu estou em constante problema. Mas fé, vida com Deus, não é rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. É ir mais profundo. Não é andar em águas rasas. É conhecer as águas mais profundas. É ter uma proteção em você. Tem uma situação te incomodando? Vamos colocar aquilo em oração. Eu tenho cada testemunho de pessoas que são minhas orientadas, meus orientados espirituais. A coisa é tremenda. Então, um grande amigo, advogado, não conseguia ver a situação. Começamos a fazer orientação espiritual. Hoje está com uma advocacia de sucesso. Você não leva a sua namorada, você está afim, gostou da menina, você vai querer ficar com ela. Então primeiro você pega na mão, não é? Depois você dá um saquinho de pipoca, depois você leva na praça tomar um sorvete, não é assim? Depois você vai conhecer o pai, a mãe, depois você leva no cinema, não é assim que funciona? Com Deus é a mesma coisa. Insistir no relacionamento. Amém? Amém. Eu não sei o que pode estar acontecendo ao redor de você, mas com Santa Sara foi assim. Ela viveu ataques espirituais terribilíssimos. Testemunhou de histórias de perseguição que nós nem conseguimos imaginar. Mas pela fé, o mal não toca em você. Pela fé, Deus te faz cabeça e não cauda. Papai do céu te ergue, te coloca por cima e não por baixo. Entende essa linguagem? Essa palavra é para você, é para mexer com você. Porque é pela fé a tua vitória. E devoto de Santa Sara tem fé no poder de Cristo como ela teve. E tem vida nova porque é isso que Cristo dá. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.